Tenho sido muito abençoado pelos irmãos e, como eu disse hoje numa oração, na hora do almoço, o reino de Deus é um reino de amigos, né? Como é interessante, irmãos, a gente viver vidas diferentes, em lugares diferentes, enquanto nós encontramos, nós vemos que temos tantas coisas em comum. Eu creio que será assim no céu. Um momento em que Cristo, os céus tocar as trombetas e Cristo se manifestar, como o nosso regente do coral disse aqui, nós seremos uma só voz, adorando o Senhor em todos os lugares. Amanhã eu pego o ônibus novamente, 15 horas, para voltar para a minha família, e volto com o coração, não sei se os irmãos foram alimentados, mas eu fui muito alimentado ontem, estou sendo alimentado desse banquete dessa noite também, 99 anos, e o Senhor me permitindo participar disso. Como o pastor disse, eu sou o pastor Fernando Lemos, estou ali em Goiânia plantando igreja, sou de Goiânia mesmo. Deus me deu a oportunidade de desenvolver o ministério de missões na minha própria cidade. Contei um pouquinho da minha história ontem. Sou casado com a missionária Adriane Cardoso, pai de duas pequenas missionárias também, de 13 e 14 anos, líderes de pequenos grupos, multiplicadores lá na igreja. Heloísa canta no louvor, ministra no louvor, e a Helena é líder, uma líder que arrasta os juniores e adolescentes lá da igreja. Então eu estou numa família, Deus me deu uma família discipuladora, irmãos. Eu não sei, eu mandei umas fotos, não sei se colocaram a foto aí, coloca a foto aí da minha família, que eu mandei mais cedo, só para apresentar para os irmãos. Enquanto coloca, eu vou fazer uma propaganda. Olha aí, que linda família. Se os irmãos quiserem me encontrar lá nas redes sociais, no Instagram, Fernando Lemos Vibe, como está escrito aqui no meu peito, os irmãos estão vendo, né? Fernando Lemos Vibe. Se os irmãos quiserem encontrar a minha esposa, deixa eu fazer esse merchan aqui, pastor, se me permite. A minha esposa é escritora de livros, ela escreve sobre feminilidade bíblica, ela escreve para mulheres. O primeiro livro que ela escreveu, De Milho a Pipoca, ela conta a experiência dela, de como ela saiu de uma vida frustrada para encontrar contentamento no Senhor. E o desejo dela é compartilhar isso com as mulheres, as meninas, as moças, as senhoras, as mães, como você, no seu papel de mulher, encontrar contentamento. Você vai encontrar a Adriane lá nas redes sociais, anota aí, no Instagram, Adriane, com E no final, Cardoso. Adriane Cardoso, mentora de mulheres. E lá vai ter um link que você vai ter acesso a todo o conteúdo, os cursos que ela ministra. Encerramos hoje um evento mais importante das mulheres da igreja, desde sexta-feira. Elas estavam numa conferência, estrangeiras, mais de 100 mulheres sendo treinadas para discipular outras mulheres, desde meninas de 10, 12 anos, até senhoras, todas num só propósito. Então, entre lá e siga e conheça lá o ministério da Adriane. Se vocês quiserem encontrar também o canal da nossa igreja nas redes sociais, você não vai encontrar com Igreja Batista Celina Parque, você vai encontrar como Vibe Igreja, esse nome que está no meu peito aqui, Igreja, tanto no Instagram, Igreja _ Vibe, e nas redes sociais, no YouTube, Vibe Igreja. Pastor, o que é Vibe Igreja? Você vai procurar o pastor Gerson aqui, que eu tenho pouco tempo aqui para pregar. O pastor Gerson vai te explicar, hoje eu contei a história para ele, do que é a Vibe Igreja, uma história muito bonita de superação e, principalmente, uma história de uma igreja movida pelo Espírito Santo. E esse tem sido o meu assunto desde ontem, né? Preguei para os irmãos aqui com o tema Nada é Impossível para Deus. E hoje quero compartilhar com os irmãos o tema O Mover da Multiplicação para uma igreja de 99 anos. O mover de multiplicação para uma igreja de 99 anos. Irmãos, você prestou bem atenção? Quem são os membros aqui dessa igreja? Levanta a mão, bem alto, os membros aqui dessa igreja. Levanta a mão. Olha quantos irmãos. Pode abaixar sua mão? Você prestou atenção no sonho que foi apresentado aqui pela diretoria dessa igreja hoje? O sonho de remodelação desse espaço aqui, do salão no fundo. Você entendeu o que o pastor disse? Na visão do seu pastor, na ideia do seu pastor, chegará um tempo que esse aqui vai estar tão cheio que nós vamos ter que abrir o salão de festas
para que pessoas venham ouvir a mensagem da salvação aqui neste lugar. Você entendeu? Isso é um sonho. Mas esse sonho, um sonho, irmãos, de uma igreja, tem um filósofo antigo, né? Não vou citar o nome dele, mas ele diz, um sonho que se sonha sozinho é só um sonho. Agora, um sonho que se sonha junto é realidade. Essa realidade, esse sonho só vai acontecer se toda a igreja sonhar junto. Agora tem uma lógica. Essa lógica não envolve só dinheiro. Essa lógica não envolve só um projeto, como você viu, um lindo projeto. Isso é sonhado no reino espiritual. Tudo que gera em torno da igreja do Senhor Jesus, nós estamos falando do mover do Espírito Santo. As pessoas não virão, irmãos, porque o templo é bonito. As pessoas não virão porque o templo é moderno. As pessoas virão porque aqui tem pessoas cheias do Espírito Santo. Não há outro caminho. Você só vai conseguir lotar lá, lotar aqui, fazer 2, 3 cultos, se pessoas entenderem que o Espírito Santo é que move a igreja e a igreja são vocês. A igreja somos nós. Eu sou um multiplicador da visão de igreja multiplicadora, da visão de pequenos grupos multiplicadores de relacionamento discipulador. E onde eu vou falar sobre relacionamento discipulador, eu gosto muito de falar do caminho do discipulado. Ontem eu desafiei os irmãos a cantar uma música olhando para a cidade, não foi? Quem estava aqui viu, caminho no deserto, que nosso Deus é luz na escuridão para a cidade. Agora, como é que a gente vai alcançar a cidade? Eu gosto muito de apresentar uma ideia muito lógica. Você convidou alguém para vir hoje à noite? Você convidou alguém para vir na igreja? Já aconteceu com você, de você convidar alguém e essa pessoa falar assim, claro, eu vou sim, conte comigo. Você vem toda aquela expectativa de que a pessoa estará aqui, uma pessoa não cristã, você quer que ouça a mensagem da salvação, você fica ali na porta esperando todo cheio de expectativa, então começa a mexer no celular, perguntando que hora que você vai chegar, e há um silêncio no celular, você fica parado ali na porta esperando e nada acontece e a pessoa não vem. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo várias vezes. E você fica frustrado, né? Poxa, a pessoa disse que viria. E aí a pessoa responde dizendo assim, aconteceu um problema aqui de última hora, minha bebê deu febre, ou chegou visita, essa é a resposta clichê, né? Chegou visita aqui em casa na hora de sair. E a gente esquece um detalhe, irmãos, que quando nós falamos de trazer pessoas para a igreja ou trazer pessoas para Jesus, nós estamos falando de pessoas saindo das trevas para a luz. E que um convite simples não vai tirar as pessoas das trevas para a luz. Há um contexto por trás, um contexto espiritual. Então não basta apenas você fazer um convite e ficar ali na porta esperando, você tem que gastar o seu joelho pelas pessoas. Primeiro passo, deixa eu dar uma aulinha aqui, né? Eu tenho que pregar, mas deixa eu dar uma aulinha. O primeiro passo da caminhada discipular é a oração intencional discipuladora. À medida que você convida alguém para conhecer o Evangelho, para ir num culto, para ir numa célula, para ir num jantar, num aniversário da igreja, o primeiro passo é que você precisa começar a orar por ela. Por que o primeiro passo é a oração, irmãos? Por um motivo muito óbvio. Nós estamos falando de salvação. Quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo de Deus. Se é o Espírito Santo de Deus que me salvou, se é o Espírito Santo de Deus que te salvou, é uma ação espiritual. Então eu só posso crer que Deus vai salvar o meu pai, a minha tia, o meu filho, a minha filha, se for através de uma ação, meu vizinho, meu chefe, se for pelo poder do Espírito Santo. E tudo o que acontece no reino espiritual, a partir dos crentes, acontece a partir da oração. Então comece a orar. Comece a clamar pela salvação da cidade. Meu irmão, você vai ver isso aqui cheio. Você vai ver o salão de festa cheio. Esse templo, essa revitalização, né, essa modernização vai acontecer em nome de Jesus. Mas as pessoas só virão se você tiver atitudes espirituais. Por quê, irmãos? Porque foi promessa de Jesus.
Jesus subiu aos céus e antes de subir aos céus ele disse: eu enviarei um ajudador. Eu enviarei um consolador que vai guiar vocês. E aí abra a sua Bíblia. Ontem nós estudamos Lucas 1, não foi? Abra aí em Atos 1. Vamos para o outro livro do evangelista Lucas. Quase que eu cometo uma gafe aqui. Um outro livro do evangelista Lucas. Deixa aberto aí. Você já entendeu um primeiro princípio aqui. Eu nem abri a Bíblia. Você já entendeu que, resumidamente, a história da igreja do Senhor Jesus e a história dessa igreja gira em torno do mover do Espírito Santo. E ela só vai continuar acontecendo, essa história, se ela for direcionada e guiada pelo Espírito Santo para a construção de prédios, mas construção também de pessoas. Somente o poder do Espírito Santo. Esse mover é contínuo. E ele direciona a jornada da igreja no 99, no 100, no 101, no 102, até que Cristo volte. Isso é um mover padrão, bíblico, natural. Eu quero conectar você, então, com essa exposição bíblica, relembrando você de ontem, que eu ensinei para você ontem, o caminho de Zacarias, o caminho de Isabel, de João Batista e de Maria. Para quem não veio ontem, eu vou dar uma chance para você. Assim como Zacarias, lá em Lucas 1, o Espírito Santo pode renovar a fé nas promessas de Deus. E você pode confiar pelo poder do Espírito Santo que Deus realiza o impossível. Assim como em Isabel, nós podemos encontrar consolo numa graça que transforma, em uma graça que revigora dia após dia, uma graça que dá vida. Assim como João Batista, nós podemos ser testemunhas vivas do amor de Deus a todas as pessoas. E assim como Maria, Deus pode nos revestir, Maria, mãe de Jesus, Deus pode nos revestir de uma humildade, de um senso de obediência e de missão transformadora. Pegou aí os pontos do sermão de ontem. E agora nós vamos dar um pulo. Antes disso, quando a gente dá um pulo lá para Atos 1, ali em Lucas capítulo 3, finalzinho do Lucas capítulo 3, acontece o batismo de Jesus. Lembra da história do batismo de Jesus? Quando Jesus entra nas águas, Lucas diz que veio uma voz do alto, e antes dessa voz vir do alto, desceu uma pomba, desceu o Espírito Santo em forma de pomba. E ali foi uma forma de Deus mostrar a autoridade de Jesus. Mas o texto diz que imediatamente depois que Jesus saiu da água, ele foi cheio do Espírito, levado para o deserto. Lembra desse texto? Lucas 4, capítulo 1. Lucas capítulo 4, versículo 1. Antes de Jesus ser levado para tentar, diz que o texto que ele estava cheio do Espírito. E depois da tentação, e Jesus vencer Satanás ali na tentação, o texto diz que o Espírito Santo acompanhou Jesus o tempo todo. Em que em determinado momento Jesus disse para os seus discípulos que ele voltaria para o Pai, mas que ele deixaria um ajudador. Jesus então morreu, foi sepultado, ressuscitou, apareceu aos seus discípulos e passou algum tempo com os seus discípulos. E na hora da despedida, na hora dele ascender, ele ir aos céus, ele fez uma outra promessa, que é o que eu quero ler com você agora. Atos 1:8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vamos orar? Deus, obrigado pelos 99 anos da PIB de Três Lagoas. Quanta história, Senhor. Quantos milagres, quantas histórias de salvação. Ó Deus, que banquete espiritual desde ontem o Senhor tem derramado sobre nós, nos louvores. E agora, Senhor, clamamos ao Senhor que o Senhor nos alimente com a Tua palavra. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero mergulhar vocês nesse instante, nessa promessa de Jesus aos seus discípulos.
momentos antes da sua ascensão, um pouquinho antes de Jesus subir, Jesus não somente revela a missão da igreja, mas ele nos conecta com o pulsar do coração de Deus para a expansão fervorosa do reino. É uma promessa de poder divino, que move e capacita a igreja para alcançar as nações, para alcançar toda a cidade, alcançar todo o estado, alcançar todo o país, alcançar o mundo. E Deus, na pessoa de Jesus, nos dá o caminho. Somente pelo poder do Espírito Santo nós podemos alcançar a cidade de Três Lagoas. Somente pelo poder do Espírito Santo essa igreja pode lotar 1, 2, 3 vezes no domingo. Somente pelo poder do Espírito Santo Deus pode salvar os seus parentes. Somente pelo poder do Espírito Santo Deus pode salvar aquele colega seu de escola, salvar aquele colega seu de faculdade, aquela pessoa que parece impossível de que ela seja salva. Você conhece algum impossível que foi alcançado pela graça? E você vê assim, gente, só o poder do Espírito Santo para ter feito essa obra na vida desse irmão. Eu tenho uma história de um grande irmão Joel, lá em Goiânia, que fez uma diferença muito grande na minha vida. O testemunho dele é lindo, irmão Joel. Me abençoou muito quando eu estava fazendo seminário. E o irmão Joel era aquela pessoa difícil, era uma pessoa, era uma inimiga do Evangelho. Ele é auditor fiscal, e tinha um colega dele que sentava do lado dele numa salinha, sempre levava uma Bíblia, e antes de começar o dia lia a Bíblia. Aquilo incomodava o Joel, porque ele era o inimigo do Evangelho. E ele começou a fazer perguntas para aquele rapaz, e ele percebeu que aquele rapaz não era um bobo, que ele sabia responder. E Joel ficou indignado com isso, e ele tomou uma decisão, como inimigo do Evangelho, presta atenção: eu vou comprar uma Bíblia, vou ler a Bíblia, para eu desautorizar, para eu enfrentar ele, meu colega, com a Bíblia na mão. E aí o final você já sabe, né? Quando Joel começou a ler a Bíblia, o Espírito Santo desceu sobre ele, ele foi salvo pela graça, e de inimigo do Evangelho, ele se tornou um grande amigo de Deus. Só uma história, você vai ouvindo histórias, e eu quero conectar você nessa noite com o fato de que há um caminho para alcançar o mundo. Há um caminho para salvar pessoas, há um caminho para transformar a cidade. E esse caminho passa, obviamente, Deus nos dá estratégias. Você olha para a vida do apóstolo Paulo, quantas estratégias Deus deu para o apóstolo Paulo alcançar pessoas chaves, né? Ele ia só em pessoas chaves. Mas por trás dessas estratégias, por trás de um templo confortável, com ar-condicionado, que vai ser remodelado aqui, vai ficar mais confortável ainda, tem algo mais poderoso. Eu quero dissecar esse versículo para você em 3 palavrinhas: o significado da palavra poder, o significado da palavra descer e o significado da palavra testemunhar. Quais são as 3 palavras? Poder, descer, testemunhar. Fala novamente: poder, descer, testemunhar. O significado da palavra poder, lá do grego, é a palavra dunamis, que denota não apenas força, mas habilidade e capacidade ativa. Essencialmente, quando Jesus diz, vocês receberão poder, ele está prometendo não somente ao pastor Fernando, ao pastor Gerson, mas está prometendo para cada crente uma capacitação divina sobrenatural, não baseada nas suas habilidades pessoais, não baseada em recursos humanos, mas baseada na operação sobrenatural vinda dos céus, a operação do Espírito Santo. Essa foi uma promessa que foi dada ali para os líderes da igreja, para os primeiros ali, mas que quando ela foi cumprida, lá em Atos capítulo 2, foi uma explosão. Em todo canto, em todos os lugares.
Na primeira descida do Espírito Santo, 3.000 pessoas se convertem. Na segunda vez que Pedro e João pregam, lá em Atos capítulo 3, 5.000 pessoas se convertem. E hoje nós somos cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo que têm ou que professam ser cristãs. E quantos bilhões na história? E lá no início da história, irmãos, algo fantástico. Uma perseguição ferrenha. E a igreja, apesar de grande perseguição, explode de crescimento. Quanto mais mata crente, mais nasce crente. Mais pessoas são evangelizadas, mais pessoas são discipuladas. Aí você pensa assim, né? Segundo o IBGE, até 2050, 50% da população brasileira será evangélica. Já ouviu isso? Aí você pensa assim, eu vou ficar sentado aqui esperando os números acontecerem. Não, sabe por quê? Que até 2050 serão metade da população, 100 milhões de pessoas serão evangélicos, por causa do poder do Espírito Santo que está em você. Porque ele move em você, e você vai evangelizar, e você vai discipular, e mais pessoas receberão o poder do evangelho. E aqui, irmãos, hoje é só um culto. Deus me trouxe 15 horas de viagem, amanhã 15 horas para voltar. Vocês nem vão se lembrar de mim na terça, na quarta-feira. Mas a igreja vai prevalecer. E o evangelho vai continuar sendo pregado. E você vai sair daqui para trabalhar na segunda, na terça, na quarta, estudar, cheio do Espírito Santo. Cheio do poder do Espírito Santo. Porque ele capacita cada um de nós. É o poder, é uma explosão. A palavra dunamis, transliterada dinami. Você lembra alguma palavra em português? Dinamite. Uma ação explosiva. Foi isso que aconteceu na igreja. Aliás, deixa eu corrigir. Começou ali no livro de Atos, mas acontece todos os dias quando alguém se converte. Explosão. Multiplicação. O sobrenatural de Deus. O dunamis divino não é força bruta. Não é por força que Deus converte as pessoas. Não é por capacitação intelectual. Não, Deus está salvando pessoas em todos os lugares do mundo pelo poder do Espírito Santo. Você pode se capacitar. E glória a Deus, vai fazer um seminário, estuda bastante, todas as possibilidades que a igreja der de capacitação que você faça. Mas saiba, sem o poder do Espírito Santo, sem você entender que não vem de você, não sou eu, não é você, é o poder do Espírito Santo, as pessoas não serão salvas. Isso é muito sério. Na prática, isso significa que você não pode confiar nas suas habilidades pessoais, nos seus recursos. Nós precisamos nos submeter todos os dias à capacitação no Espírito Santo. Isso nos motiva, irmãos. Segundo a promessa de Jesus, vocês receberão poder. Isso significa, eu ia falar algo no final, mas eu vou falar agora. Esse poder já está em você. É algo que foi prometido lá, mas na medida que você entregou sua vida para Jesus, Deus colocou em você o poder do Espírito Santo. A Bíblia diz lá em Efésios que você foi selado pelo Espírito Santo. Você foi revestido pelo Espírito Santo. Esse poder já está sobre você. Só basta você se lembrar disso, se apropriar disso e viver isso. Dia após dia. Agora, não viver aqui no templo, confortável, no ar-condicionado, na cadeira acolchoada. É no solo. A fábrica do crente é a vida. A fábrica do crente, onde Deus produz, é lá no dia a dia. Deus pode até, pelo milagre, trazer pessoas aqui para serem salvas. Mas a maioria de nós foi impactado pela vida de alguém. Quem foi a pessoa que Deus colocou no seu caminho para você ser salvo? Você se lembra? E na minha vida foi minha mãe, que não desistiu nunca de mim. Me mandava para acampamento desde os 9 anos de idade, minha mãe mandava para acampamento, sem ter condições. Porteira servente, lavava banheiro de escola. E quando eu chegava para ela e falava assim, vai ter acampamento de embaixador do rei, ela falava, vai. Ela ia lá e tinha um salãozinho de manicure no quintal, ela fazia unha e me dava o dinheiro e me mandava, vai para o acampamento de adolescentes. E num acampamento desse, que a minha mãe pagou com dinheiro fazer unha, eu recebi o meu chamado pastoral. Fui convocado para ser missionário. E aí, com 14 anos novamente, mãe, quero ir para o acampamento.
Deus confirmou novamente: mãe, quero ir para o Congresso Despertar da Juventude Batista Brasileira. Lá eu decidi que eu seria um missionário com 16 anos. Mas alguém investiu. Alguém cheio do poder do Espírito Santo disse: vale a pena. Essa foi a Aparecida na minha vida, na minha mãe. E quem é a pessoa que Deus usou poderosamente para te salvar? E aí, irmão, tem uma lógica muito simples, tem uma lógica muito simples aqui. Deus não usou pessoas com poder para você ser salvo? Amém? Você será essa pessoa para quem? Cheio do Espírito Santo, você pode ser essa pessoa para tanta gente. Irmãos, eu fui pregar numa igrejinha, num congresso no norte de Goiás, na divisa com Tocantins. Preguei, um jovenzinho veio na frente, entregou a vida para Jesus, passou os anos. Fui pregar num congresso de igreja multiplicadora, de toda a juventude, depois de 3, 4 anos que isso aconteceu, de toda a juventude do sul do Tocantins. E aí um jovenzinho bate no meu ombro depois da pregação e fala: pastor, está lembrado de mim? O senhor estava pregando lá em Dianópolis, eu entreguei minha vida para Jesus, já estou no 3º ano de seminário, minhas pernas tremeu. Minhas pernas tremeram dessa história. Que não é sobre mim, né, irmãos? Não é sobre você. É o poder do Espírito Santo que nos conduz em relação às pessoas. Esse é o significado da palavra poder. Nunca se esqueça, esse poder está sobre você. Por quê? Ele veio. A palavra descer, a descida do Espírito Santo, aliás, significa o seguinte: ele veio para ficar. Até que Cristo volte, o Espírito Santo está em você. É uma presença contínua e dinâmica. Isso não é uma visita temporária como era no Antigo Testamento. Você é a habitação permanente do Espírito Santo. E Ele capacita você para desenvolver uma vida para multiplicar discípulos, para ser testemunha. Ele capacita você para dizer não para o pecado. A dinâmica da salvação é essa, né? Você, quando o Espírito Santo veio habitar em você, você foi salvo, a pena do pecado foi anulada. Posso ouvir um amém? O pecado não tem mais poder punitivo sobre você, de pena. A pena foi anulada, isso é maravilhoso, né? O fato de que é o seguinte: você entregou sua vida para Jesus, olha para mim aqui. Existia uma pena sobre você, um julgamento estava certo, a ira de Deus estava indo sobre você. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, pagou pelos seus pecados, a ira de Deus se desviou de você. Não é isso? Mas você continua pecando. Como é que faz? Aí tem um detalhe. É a obra da Trindade, né? Deus enviou o Pai enviou o Filho morreu na cruz para te salvar, e o Filho, quando foi aos céus, enviou o Espírito para garantir, dia após dia, ato contínuo, de que você tem a salvação. O que fazer com isso? Então agora eu vou pecar à vontade, porque eu tenho o Espírito Santo. Duro é cair na mão do Deus Todo-Poderoso. Peca para você ver. Peca para você ver, é consequência. Porque a pena do pecado foi anulada, mas nós estamos numa luta, nós estamos aí na luta contra o poder do pecado. E aí você tem o Espírito Santo para vencer essa luta. E a cada vez que você diz não para o pecado, você se fortalece cada vez mais. A cada vez mais que você diz sim para a oração, para o estudo da palavra de Deus, para as disciplinas espirituais, para passar dia e noite adorando a Deus no estilo de vida, mais você é capacitado pelo Espírito Santo e mais você tem autoridade para dizer para as pessoas que elas precisam entregar a vida delas para Jesus. Isso não é uma mágica, isso é poder. Que veio de onde, irmãos? Veio do alto, enviado por Deus. Isso significa que você precisa estar sensível ao direcionamento do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Ouvir o Espírito Santo aqui do púlpito é fácil. Sabe por quê? Porque quando o pastor Gerson vem aqui, ou qualquer pessoa, até o Pedro, quando o Pedro vem aqui, é a Bíblia aberta, irmãos. É o fluir do Espírito Santo para você. Agora, ouvir a voz do Espírito Santo no dia a dia não é fácil. Só colocando todas essas disciplinas espirituais em prática para você ouvir e ter discernimento. E saber a hora certa de se falar, saber a hora certa de calar, saber a hora certa de falar que Deus tem um plano para a vida das pessoas, e saber a hora certa de dizer assim: ei, entrega a sua vida para Jesus, senão você vai para o inferno. Só discernimento do Espírito Santo. É por isso que o Espírito Santo veio.
Deus derramou esse poder sobre você para te guiar dia após dia, para que você seja uma testemunha eficaz em todo o tempo, não somente quando você está aqui. E quando você se sentir fraco, você vai pedir para o Espírito Santo te fortalecer. Vai clamar ao Pai, Pai, o Espírito Santo, e aliás, o Espírito Santo é que essa voz na sua mente, no seu coração, que diz que você precisa se aproximar mais de Deus e fortalecer o seu espírito. Qual é o resultado disso, irmãos? Poder. Veio sobre você. Qual é o resultado disso? Você fica revestido, né? Aí você arrepia, canta no louvor mais forte, e isso é muito bom. Quando você está com a igreja, você se sente, né, incendiado, isso é maravilhoso, né? Só que, irmão, querido irmão, esse fogo, esse incendiar, tem que acompanhar você em todos os lugares que você for. Você tem que sair queimando. Agora, o que acontece é que muita gente, que é o seguinte, está aqui no fogo. Eu estava aqui com o pastor ontem, os irmãos estavam louvando aqui quase até meia-noite, os irmãos louvando, maravilha, né? Só que sabe o que acontece com muita gente, e talvez esteja acontecendo com você, presta atenção, que isso é muito sério. Quando sai ali na porta da igreja, é como se estivesse mergulhando numa piscina de gelo. Esfria tudo. Você se desconecta. E nem parece que você tem o Espírito Santo. E sabe como é que eu sei disso? Porque você não está frutificando. Você não está fazendo discípulos. O fogo em você é só para você cantar mais forte. Isso é muito grave. O Espírito Santo quer que você cante. Você bote para fora com toda a força a sua adoração. Que você coloque para fora com toda a sua força o que você pensa sobre Deus, o que você quer de Deus. Mas não se resume à ação do Espírito Santo. O Espírito Santo quer que você pegue isso e você seja... Irmãos, isso é muito sério. Eu sou da época que os crentes se incomodavam. Crente não incomoda nada mais. Crente na repartição é uma pessoa legal. Ele é crente, mas ele é legal. Quem diz que você tem que ser legal? Você tem que ser cheio do Espírito Santo. E pessoas cheias do Espírito Santo incomodam. Pessoas cheias do Espírito Santo são testemunhas. Aí vem o significado da palavra testemunha. Olha para mim aqui. O significado da palavra testemunha é mártir. No português, mártires. Lembra? O que acontece com um mártir? Com uma testemunha? Ela morre. E infelizmente nós não estamos mais dispostos a morrer. É difícil encontrar pessoas hoje que vão além de apenas dizer ou vestir uma camiseta sobre Jesus. Está difícil, irmãos. Nesses 99 anos de igreja, o que Deus quer mais é que nós sejamos apostólicos. Sabe o que é ser apostólico? Viver como os apóstolos viveram. E os apóstolos viveram cheios do Espírito Santo, incendiando o mundo. E eles foram até capazes de se sacrificar, morrer pela causa. Isso é autenticidade. Alguém pode dizer assim, não, você precisa ter coragem para ser crente. Não, você não precisa ter coragem para ser crente, você tem só que ser crente. A vida do crente é um ato de coragem. O crente verdadeiro, ele está lá na escola, ele está vendo tudo acontecendo, naquela bagunça na escola, não sei se está assim, pastor, desculpa, pastor, por ontem à noite, né? O pastor me viu resolvendo um problema ao vivo e a cores, que está acontecendo lá na igreja, porque nós conseguimos alcançar as escolas, e das escolas estão vindo aquele caminhão de meninos e meninas para a igreja, que não sabem se são meninos e são meninas. E aí somente pessoas cheias do Espírito Santo vão conseguir dizer que para essas pessoas, para essas crianças, para esses adolescentes, que a identidade delas tem que ser definida por Jesus, não pelo que o mundo diz. Somente pessoas cheias do Espírito Santo. Você, jovenzinho, você, adolescente, que está lá na escola e tem lá o seu colega de gênero fluido, seja lá o que for, você tem que amar de tal forma, incendiar, que aquela pessoa olhe para você e fale, ei, o que define aquela pessoa não é o sexo dela, o que define é Jesus. E eu quero ser igual a essa pessoa, eu quero ser definido por algo mais do que simplesmente a sexualidade. Isso é muito sério. Isso envolve sacrifício, isso envolve ser autêntico, isso envolve algo que a gente não sabe fazer mais, dizer não. Eu digo não para o mundo.
Sabe o que está acontecendo hoje, irmão? Isso é muito grave. Em vez da gente dizer não para o mundo, sabe o que Satanás as sementes que Satanás está plantando para a igreja? Como é que a gente faz para ser mais parecido com o mundo, para atrair as pessoas do mundo para cá? Isso é uma mentira. A gente não precisa ser parecido com o mundo, a gente precisa ser parecido com Jesus. E ser parecido com Jesus envolve ser cheio do Espírito Santo. Jesus só venceu Satanás no deserto, porque o texto diz, não sou eu que estou dizendo, é Lucas que diz, que Jesus foi cheio do Espírito Santo para o deserto. E aí você quer ir para o deserto como? Com as armas humanas? Com as armas deste mundo? Se vestindo como o mundo se veste? Com a linguagem do mundo? Não, você tem que ser diferente. E eu não estou falando de uso e costume. Eu estou falando de comportamento, de caráter, de personalidade. É isso que Deus quer, temperamentos transformados, caráter transformado, mente transformada. E Deus vai olhar para você, as pessoas vão olhar para você e falar assim, ei, vai ali um crente de verdade. E esse crente aí, ele é chato. Por que ele é chato? Porque ele quer ver pessoas salvas. Ele sabe que o pastor Gerson disse aqui, eu ia falar Nerson, quase que eu falei, né? Que o pastor Gerson apresentou um projeto, trouxe a diretoria aqui na frente, para esse espaço ficar moderno, para o fundo lá ficar moderno, porque pessoas virão, pessoas serão transformadas, pessoas serão batizadas, pessoas serão revestidas do Espírito Santo. Agora isso não acontece de maneira mágica, irmãos. Isso não é mágica, esse poder está em você. Deus não colocou nessas cadeiras, Deus não colocou nessa madeira aqui, Deus não colocou nessa concreto, Ele colocou em você. Quando a gente vai embora aqui, quando terminar tudo, desligar tudo e for embora, isso aqui é só um prédio vazio. A igreja está se movimentando em Três Lagoas. A PIB de Três Lagoas está na escola, a PIB de Três Lagoas está no açougue, a PIB de Três Lagoas está no supermercado, está no comércio. Pessoas cheias do Espírito Santo, que vão transformar essa cidade, que vão transformar pessoas. E aí, irmão, deixa eu dizer algo importante para você. Você deve estar pensando, não, pastor, eu vou sair daqui, nossa, que palavra, eu vou sair daqui, vou sair incendiado daqui, eu vou pregar o evangelho. Satanás está ali fora para te fazer mudar de ideia. No inferno já está lá as estratégias. Esse cara veio lá de Goiânia para falar em três. Ele falou isso, a gente vai desmontar isso na cabeça do João assim, a gente vai desmontar isso na cabeça da Maria desse jeito. Você tem que sair daqui dizendo assim, eu estou disposto a viver o evangelho aonde eu for. E o diabo não vai me parar. Até porque, quando Jesus disse isso, né? As portas do inferno não vão prevalecer, a gente constrói uma visão errada, né? A gente constrói, já deve ter ouvido isso, a gente constrói uma visão defensiva. Eu estou com um escudo aqui, Satanás vai vir, ele não vai me atacar. O versículo não está falando disso. O versículo está falando de portas do inferno não prevalecer, de você bater a porta e entrar no inferno. Não é um texto de defesa, é um texto de ataque. Como é que você vai atacar sem estar cheio do Espírito Santo? Como é que você vai atacar se você não estiver revestido do alto pelo Espírito Santo? Então, meu irmão, clame a Deus. Isso significa estar disposto até mesmo morrer. Para encerrar, aplicando já nas nossas vidas, nós precisamos clamar para que o Espírito Santo nos capacite para viver, não somente para cantar, não somente para adorar, para cantar, mas para viver. Viver a vida todos os dias. A gente precisa buscar isso diariamente. Não pode ser só hoje. Quem faz atividade física sabe. Para que ter resultado, você tem que ter perseverança. Quem está estudando aí para passar num concurso sabe. Não é algo pontual. Você tem que estudar todo dia. Para você ser revestido do Espírito Santo. Aliás, o Espírito Santo já está em você. Para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que praticar o Espírito Santo. Todos os dias. Até as pessoas começarem a ver você, até as pessoas dizerem assim, está saindo poder dele. Que poder é esse? O poder do Espírito Santo. Que a presença contínua do Espírito Santo nos motive ativamente a viver dessa forma e buscar oportunidades para compartilhar o Evangelho. Se você cultivar uma vida de intimidade com Deus, Deus vai te apontar para as pessoas. Isso é inevitável. Uma pessoa que ora muito, Deus vai apontar essa pessoa para as pessoas.
Uma pessoa que jejua 7 dias, ela vai sair preparada para enfrentar o inferno pela vida de pessoas. Isso é natural. Ele nos capacita em todas as áreas da nossa vida, se nós buscarmos. E Ele também transforma a nossa identidade de pessoas que estão buscando. Sabe o que o Espírito Santo faz em nós? O ser humano natural, tudo que ele quer todo dia é sobreviver. O ser humano cheio do Espírito Santo, tudo o que ele quer é morrer pela causa. É dar a vida dele pela causa. É muito diferente, irmãos. Então você tem que parar de apenas falar assim, eu vou viver mais um dia, eu vou viver mais um dia. Começar a falar assim, que dia que eu vou morrer por Cristo? Como é que eu vou anular a minha carne por causa de Jesus? O que eu tenho que fazer hoje para matar o meu eu, para o Espírito Santo, para que Jesus sobressaia na minha vida? Morrer, morrer, morrer todos os dias, e o Espírito Santo vai encher você. Pensa aí agora, o que você precisa entregar nas mãos de Deus hoje ainda? Sabe o que tem muita gente, pastor? As idolatrias contemporâneas, né? As redes sociais. Talvez você tenha que sacrificar uma rede social. Talvez você tenha que sacrificar, aqui vou dizer um negócio pesado agora, tá? Um negócio pesado. Mas eu vou embora amanhã mesmo, fica a bomba, fica com vocês aí. Tem muita gente que tem que sacrificar o filho aqui no altar, sabia? Porque o filho é o deusinho dele. Tudo gira em torno do filho. Tem muita gente que tem que sacrificar assim, a sua sexualidade aqui no altar. Que tudo gira em torno de sexo, é pornografia, é adultério, é prostituição, é homossexualidade. Tem que vir aqui sacrificar, porque isso é que está impedindo que o Espírito Santo haja na sua vida. Isso é muito sério. E mais, eu estou falando de coisas mais pesadas aqui, mas as coisas simples do dia a dia. O tempo que você passa no entretenimento, tem que sacrificar aqui. Fazer um jejum de rios aí, tá? Será que é fácil? É o jejum que a gente precisa hoje, né? Ficar sem comer é fácil, quero ver você ficar um dia inteiro sem arrastar para cima. Quero ver. A gente não consegue, porque tudo gira em torno disso. Só que o Espírito Santo quer na sua vida. Ele já veio. Vamos orar agora, irmãos. Deus tem planos para essa igreja. Deus tem sonhos para essa igreja através da sua vida. Sabia disso? Os planos de Deus vão se cumprir nessa vida, não é através do Gerson, não. É também sobre a vida do Gerson. Mas é sobre a sua vida. Ele quer fazer através de você. Ah, mas eu não sou dessa igreja, pastor. Tudo que Deus vai fazer no mundo, Ele vai fazer através dos crentes. E se você não tem sido disponível para Ele, deixa eu dizer algo, pode continuar de olho, pode ficar de olho fechado, mas eu vou falar uma outra bomba para você. Foi muita bomba hoje, né? Alguém pode tocar aqui alguma coisa? Mais uma bomba para você. Se você não está sendo luz, você está sendo trevas. Talvez, nesse exato momento, por causa do seu comportamento, por estar vazio do Espírito Santo, por causa do seu comportamento, preste atenção. Você está sendo pedra de tropeço para alguém. O Espírito Santo até quer salvar essa pessoa, mas você é que está impedindo que ela seja salva. Simplesmente porque você não está deixando o Espírito Santo encher a sua vida. Como filhos de Deus, discípulos, somos chamados a nos deixar mover pelo Espírito Santo. Deus só vai salvar 3 Lagoas se você se dispuser. Deus só vai salvar a sua família. Talvez você está pensando assim, não, o pastor Gerson tem que visitar a minha família para ela ser salva. Não, o pastor Gerson prega aqui todo domingo para te capacitar, para você ir lá e salvar a sua família. Esse é o caminho natural. O Espírito Santo já está sobre você se você é salvo. Enquanto o louvor vem, deixa eu até dizer isso aqui. Se você não tem o Espírito Santo de Deus, é hora de ter. É hora de receber aí o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz, lá em Romanos 10:9, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Você talvez precise confessar. Se você confessar Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador, neste exato momento o Espírito Santo vai vir habitar em você. E você vai ser capacitado para entender todas as coisas espirituais que você não entende até hoje. Alguém aqui nessa noite que, trazido pelo Espírito Santo, você foi convidado por uma pessoa, mas foi o Espírito Santo que te trouxe.
quer entregar a sua vida para Jesus e fazer dele o seu único e suficiente Salvador, eu preciso dizer isso. Eu vou embora amanhã, mas preciso dizer isso para você, algo muito importante. Talvez seja a sua única chance. Porque a Bíblia diz também em Hebreus 9, 27, que ao homem está reservado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aonde você estará 1 minuto depois da sua morte? Então entregue a sua vida para Jesus hoje. Eu vou fazer esse apelo só uma vez. Há alguém aqui que ainda não tem certeza da salvação e quer entregar a sua vida para Jesus, vai fazer o seguinte, com um ato de coragem. Deus está lá do alto com a mão dele estendida para você. E Ele quer segurar na sua mão, mas você precisa estender sua mão. Alguém nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão bem alto para Deus nesse instante. Amém, glória a Deus. Mais alguém? Levanta a sua mão bem alto. Pega na mão de Deus. Levanta a sua mão bem alto. Amém, glória a Deus. Mais alguém quer entregar a sua vida? Pode levantar bem alto. Levanta bem alto. Mais alguém quer entregar a sua vida para Jesus? Amém, glória a Deus. Houve salvação aqui nesse dia. Você talvez não esteja entendendo o que está acontecendo, mas no céu tem festa. Você talvez não esteja entendendo o que está acontecendo, mas nesse momento o inferno está sendo envergonhado por causa da sua vida. Isso vai mudar a sua história. Hoje é o dia mais importante. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu entendi isso e fui na frente entregando a minha vida para Jesus. Você que levantou a sua mão, fique em pé no seu lugar. Vou orar por você agora, antes da gente cantar. Fique em pé rapidinho aí, você que levantou a sua mão. Não tenha vergonha. Na presença de Deus, pode ficar em pé, na presença de Deus. Todo mundo está orando agora, todo mundo fechando os olhos aí. Os que entregaram a vida para Jesus vão orar comigo agora. Senhor Jesus, eu coloco a vida dessas irmãs que estão entregando a sua vida para Jesus. Senhor Deus, entra na vida delas. Que agora o Espírito Santo seja o poder que vai mover a vida delas. E que elas sintam algo novo acontecendo na vida delas. Não porque elas são especiais, porque agora elas estão sendo salvas pela graça. Que elas se arrependam dos seus pecados. Reconheçam que há um Salvador que perdoa pecados. E que elas andem segundo o teu poder. Eu ministro salvação sobre a vida delas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Enquanto a gente canta. Vai cantar ou está tocando aí? Vai cantar? Eu que mando? Mas deixa eu fazer um outro apelo, então, antes da gente cantar, que eu vou embora, tá? Passou muito tempo, mas eu preciso dizer isso para você. Irmão, seja cheio do Espírito Santo. Você vai sair daqui incendiado. Na hora que você pisar lá fora, você vai estar tão incendiado que vai queimar até o capeta. Ele não vai conseguir te influenciar. Ele vai sair correndo. Porque você vai sair daqui incendiado. Não somente pelo louvor, não somente pela palavra, mas por um revestimento que eu não posso te dar, o louvor não pode te dar, só o Espírito Santo pode te dar. Clama isso agora, quando você estiver cantando, você pede para o Senhor esse poder do alto. Não é, esse poder já está sobre você, mas para ele essa chama, sabe quando você está acendendo uma churrasqueira, ela já está queimando ali, mas não está suficiente para queimar a carne, mas de repente vem uma labareda, gente, e sai queimando tudo, a fumaça sobe. Isso é o que Deus quer para você, tá? Que você seja interferência nesse mundo. Que você seja resistência, mas que seja incômodo. Você vai sair daqui para incomodar. Chega de ser acomodado, salvo, satisfeito e sentado. Você vai sair daqui cheio do poder para incendiar esse mundo.